Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre cinema, tá? Estamos hoje no dia 17 de março de 2024, tá? E ontem no Estação Net Botafogo teve a famosa sessão da meia-noite, né? E foi exibido o filme Calígula, gente. Olha só isso. Vamos falar um pouco desse filme, vamos falar um pouco também do contexto dessa exibição, porque esse filme ele foi exibido a pedido, né, de um funcionário, né, do Estação Net Botafogo, né, o nome dele é Wesley, né, e o apelido dele é Elvis, né, ele é um cara lá muito querido lá no meio, né, e ele ficou insistindo para o pessoal do cinema passar esse filme, né? E como essa semana foi o aniversário dele, né? Isso foi feito, né, para comemorar o aniversário dele, a exibição desse filme. Foi uma coisa muito bacana, uma coisa muito legal, né? Ele apresentou o filme para o público, né? Coisa e tal, né? E foi muito bacana essa festa aí que acabou tendo, essa celebração que acabou tendo aí para comemorar o aniversário do Wesley, né? Dito isso, vamos ao filme. Bom, esse filme, gente, ele foi feito em 1979, tá? Ele é estrelado pelo Malcolm McDowell, pelo Peter O'Toole, né, e pela Ellen Mirren, né? Só para vocês terem uma ideia da categoria do filme. Mas esse filme sempre foi um filme considerado muito complicado e muito polêmico, né? Para vocês terem uma ideia, na época da ditadura militar, né, ele foi obviamente vetado, censurado aqui bastante, né? E depois ele foi até liberado, coisa e tal. Quando ele passou na televisão, ele passou no canal OM, né, que hoje é Rede CNT, né? CNT Gazeta, se você for falar para São Paulo, né, no caso, tá? E ele passou em duas partes. E a primeira parte passou na televisão e a segunda parte foi censurada. E olha que a gente já estava, entendeu? Em meados da década de 90 isso, tá? E o filme ele foi censurado. Por que isso? Porque o filme ele vai falar, né, desse imperador grego, né, o Calígula, né, que viveu de 37 a 41 depois de Cristo, né? Que era um cara completamente louco, né? Um cara que fazia muitas orgias, nomeou o cavalo dele como procônsul, se eu não me engano. Ele tinha um caso com a própria irmã, né, no caso, né? E ele colocou um grupo, né, de intelectuais gregos para governar Roma, né, no caso, né? Porque ele não queria saber de governo e as pessoas ficaram cansadas dele e ele acabou sendo morto pela própria guarda pretoriana, né? Só para vocês perceberem como o negócio estava complicado pro lado dele, né? Então esse filme ele retrata a vida, né? Essa breve vida, né, do Calígula aí, né, no caso, né? Mas o filme ele é regado a muitas cenas de sexo explícito, tá? Que são pesadas até hoje, né? Que são coisas que hoje em dia você encontra, né? Como a gente fala, né? Encontra na internet, já dá com pau aí, entendeu? Desculpem a expressão, né? Mas o que acontece? O que acontece? É um filme que é pesado até hoje, entendeu? Quer dizer, não foi que nem o Império dos Sentidos que eu comentei com vocês, entendeu? Que era também um filme erótico que foi muito controverso na época em que ele passou, entendeu? Mas ele não era tão agressivo, tá, quanto o Calígula foi. O Calígula realmente, na parte de sexo explícito, ele é muito agressivo mesmo, tá? E isso chocou demais, né, as pessoas na época, entendeu? Foi um filme muito controverso lá fora. E aqui, então, no Brasil, sob uma ditadura militar, nem se fala, né? Os cidadãos de bem conservadores realmente caíram de pau em cima desse filme com todas as suas forças, né? E aí o que acontece? Eu quando vi esse filme na televisão, eu vi o filme na televisão, né? Aí eu vi a primeira parte e a segunda foi censurada. Eu nunca terminei de ver o filme. Tá bom, depois o filme foi exibido em cinemas, o filme foi lançado em DVD, coisa e tal. Eu poderia ter corrido atrás disso, mas acabei não correndo, né? Pra terminar de ver o filme. E ontem pintou essa oportunidade de eu terminar de ver o filme, né? Um filme de 2 horas e 36, se eu não me engano, ou 2 horas e 47, um negócio assim. O filme começou em torno de meia-noite e 20, né? Foi até 3 e 10 da manhã, não foi um negócio assim muito louco, né? Eu tô até meio cansado aqui com minhas olheiras aqui.
E o que acontece? O que a gente pode falar desse filme além da coisa das cenas pesadas de sexo explícito, né? É um filme bem interessante, tá? Ele tem esses atores consagrados aí, né? E ele vai mostrar, né, toda a questão, né, da corrupção, da disputa pelo poder em Roma, dos assassinatos, né, das conspirações, né? O próprio imperador anterior ao Calígula, que era o Tibérius, interpretado pelo Peter O'Toole, né? Ele tinha matado a família, né, do Calígula todinha, coisa e tal, né? Que estava disputando poder por ele. Ele falou que também isso ia acontecer com Calígula, coisa e tal, né? Ele era um sujeito assim bem, como podemos dizer, bem rancoroso, bem do mal mesmo, né, coisa e tal, né? E ele ficava, né, falando pro Calígula, alertando o Calígula, coisa e tal. E o Calígula ele só telegrafando tudo, né? E dando se fazendo de bom moço no início do filme, né, no caso, né? Mas depois o que acontece? Ele acaba assumindo o posto de imperador, né, no caso, né? Depois que vamos dizer assim, uma espécie ali de membro do governo ali, que era o Macro, né, que eu esqueci o nome do ator, né, no caso, tá? Ele ficava conspirando por trás, ele era o cara perigoso ali, ele era o cara que maquinava, ele era meio que um Golbery do Couto e Silva, né? Só para vocês entenderem a figura que era o Macro, né, no caso, né? E ele que acaba estrangulando e matando o imperador para o Calígula assumir, né? Mas sempre a Drusília, que era irmã do Calígula, a Drusila, né, que era irmã do Calígula, né, com quem ele tinha um caso, né? Ela é que ficava ali no ouvido do Calígula, né, maquinando, né, as estratégias políticas, né? Ela era muito mais estrategista política do que o Calígula, ou seja, ela era uma personagem feminina forte no filme. É interessante a gente perceber isso, né? Que você tinha essa personagem feminina forte no filme, né? E que a mulher não era vista só como um objeto sexual nesse filme, né? Pelo menos por parte da Drusila não era, né, no caso, né? E ela ficava ali aconselhando o Calígula, tentando maquinar as coisas, né? Tentando conspirar junto com o Calígula para o Calígula acumular mais poder, né? E ela falou, ó, tira o Macro da jogada que esse Macro aí vai tentar te derrubar, e ele acaba, né, fazendo isso. E aí o Calígula, quando ele assume o trono, né, ele vai fazer uma série de porra louquices, né, no caso, né? Ele também vai distribuir ouro pro povo, esse negócio todo, para ficar com aquela fama de bom moço, mas ele também é um sujeito extremamente cruel, né? É muito interessante perceber como essa sociedade romana altamente corrupta, altamente conspiratória, né, vai gerar esse imperador aí, né, que vai ser a crueldade por excelência, né? E a gente vai ver coisas horríveis aqui que eu não vou nem falar. A cena do casamento, por exemplo, que ele estupra, né, a noiva e o noivo, né, no caso, né? E depois ele manda matar o noivo, né? Coisa também de você cortar órgãos genitais, né? Tem cenas de uma violência gráfica muito grande, tá? E talvez essas cenas de uma violência gráfica muito chocante, talvez elas sejam até mais chocantes, né, do que as cenas de sexo explícito, porque todo mundo fica preocupado com as cenas de sexo do filme, entendeu? Mas o filme tem outras coisas muito mais gritantes, muito mais chocantes, muito mais contundentes do que até as próprias cenas de sexo, se a gente for parar para ver. E a questão da história desse imperador, né, dessa sociedade romana corrupta, cruel, né, pagã, né? O filme diz que é uma sociedade pagã, né? Bota até uma citação da Bíblia para dizer como se todo aquele pecado, todo aquele mal, toda aquela conspiração fosse consequência dos romanos ainda não terem adotado o cristianismo como religião, né? Até parece, né? Até parece, né? Mas o que acontece? O filme ele foi por essa vibe aí, né? De você botar a culpa de toda aquela maldade, toda aquela corrupção no paganismo, né? Façamos o favor, né, gente? Mas tudo bem, deixa quieto, né? Foi uma opção, né, do roteiro do filme, né? E aí o que acontece? Obviamente, né, o Calígula ele vai começar a incomodar, né,
os pares romanos dele, que estavam ali próximos do poder também, né? E aí ele estava começando a fazer coisas muito, vamos dizer assim, muito desafiadoras da ordem estabelecida romana. Por exemplo, ele adorava a deusa Ísis, né? Do Egito, né? Não adorava os deuses pagãos, né? Romanos, né? No caso, né? E ele começou a fazer toda uma coisa com relação a isso. Ele, por exemplo, ele ofereceu as esposas dos senadores romanos, né, para numa orgia, num bacanal, né, no caso, né? Então essas coisas todas foram cansando, né, essa classe de patrícios romanos que foi, obviamente, maquinando, né, o atentado e a morte dele, né, no caso, né? Então a gente vai ver um filme que vai mostrar todas essas coisas aí, né? E apesar, né, de toda essa polêmica, né, se a gente tirar toda essa parte do sexo explícito, relevar isso, entendeu? Porque isso não é o mais importante no filme. É claro que o filme teve cenas muito gráficas de sexo, coisa e tal, né? Foi uma coisa feita para chocar mesmo, né? A sociedade mais conservadora da época, com muita vontade. Foi uma coisa que foi feita para chocar com muita vontade mesmo, entendeu? Mas isso, sinceramente, gente, não é o mais importante do filme, não. O mais importante do filme é contar essa história romana, falar sobre essa sociedade romana, como ela gerou, entendeu? Essa figura completamente demente e distorcida que era o Calígula, e depois como ela, né, quando ele começou a incomodar essa sociedade, como ela simplesmente descartou o cara, né? Descartou o cara, eliminou o cara e botou um fantoche no lugar dele. Entendeu? Botaram o imperador romano que era um fantoche, uma figura completamente apagada ali, que se teve umas 2 ou 3 falas no filme foi muito, né? E ele passou a ser o imperador romano para ser manipulado totalmente por quem estava atrás, né, daquela maquinação de assassinar o Calígula, né? Então, gente, vale a pena ver esse filme, tá? É um filme que é muito interessante, é muito legal. Você tem que ter as pessoas mais sensíveis, né? Como a gente fala, tem que ter um pouco de estômago, né? Para enfrentar essas cenas aí de sexo explícito aí, entendeu? Mas é um filme que ainda assim, sabe? Ele tem outras camadas, ele tem outras coisas, entendeu? Que eu considero até mais interessantes, né? Do que essa falácia toda, esse falatório todo, né? Sobre a questão do sexo explícito do filme, entendeu? Então vale a pena, acho que fica uma dica aí, acho que vale a pena dar uma resgatada nesse filme sim. Claro que fazendo esse alerta, né, de que contém cenas gráficas de sexo explícito. Mas tudo bem, né, depende da cabeça das pessoas, tá certo? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.